E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aí do professor Robson. Vamos continuar nossa matéria. Na última aula nós vimos o arranjo, né? Aí vimos lá alguns exercícios, como é que se aplicava. Quem não entendeu é só assistir o vídeo. E aqui eu vou começar com essa equaçãozinha aqui, para você ver como é cobrado também isso nos concursos, nos vestibulares aí. Então, e daí ele quer a solução da equação AN,3 igual a 4 vezes AN,2. Então, vamos aqui para o papel. Primeiro, você tem que lembrar que o A é de arranjo e ele tem N,P. Então, nós tínhamos o seguinte: N fatorial sobre N menos P, aí entre parênteses, fatorial. Essa é a formulazinha do arranjo, tá? Ele te dá aí a N,3 igual a 4 vezes a N,2. Então, a N,3, o N é o próprio N fatorial lá em cima, dividido pelo N menos P. O P agora tem um valor de 3. Então vai ficar N menos 3 fatorial. Isso é igual a 4 vezes N fatorial sobre N menos 2 fatorial. Então a gente chegou aqui numa equaçãozinha que a gente aprendeu no início da matéria, tá? Aqui o que você pode fazer? Vou passar tudo que tem N para um lado e deixar o número 4 isolado aqui. Então esse N menos 2 vai vir multiplicando e esse N daqui vai vir dividindo. Então em cima nós vamos ter N fatorial vezes N menos 2 fatorial dividido. Aí embaixo eu tinha N menos 3 fatorial. Aí o N vem para cá, vai ficar vezes N fatorial. Isso é igual a 4, tá? Então eu passei o N menos 2 para cima e esse N aqui para baixo. Ó, o N fatorial eu posso cortar com N fatorial, tá? Aí quem é maior agora? É o N menos 2, que depois do N menos 2 vem o N menos 3, depois vem o N menos 4, depois o N menos 5 e assim por diante. Então depois do N menos 3 vem o N menos 4. Se depois do N menos 2 vem um N menos 3, eu posso cortar aqui embaixo. Então nós vamos ter que N menos 2. Aí eu vou desmembrando, ó. N menos 3. Aí eu tenho N menos 3 embaixo. Então a gente já assistiu essa aula aí, tá? Tem um vídeo lá atrás falando sobre isso. Quem tem dúvida é só voltar e ver. Aí aqui é N menos 3 fatorial igual a 4. Então eu cortei esses dois caras aqui. Temos que N menos 2 igual a 4. Então meu N ele vale 6. Então a nossa resposta lá é a letra D de dado, tá? Bem, seguindo com a nossa matéria aí, agora a gente vai ver o que é uma combinação simples. A combinação simples consiste no seguinte problema: dado um conjunto com n elementos, de quantos modos se pode formar um subconjunto com p elementos, sendo p menor ou igual a n? É importante notar a diferença entre um arranjo simples e uma combinação simples. Em uma combinação, a ordem dos elementos não interfere, já que farão parte de um mesmo subconjunto. Então vamos aqui para o papel. No arranjo, quando você forma o número 123, tá? Se você trocar qualquer número aqui, né? O 3 com o lugar do 2 aqui, você vai ter um outro número aqui. Então aqui é o número 123 e aqui é o número 132, tá? Então isso aqui é um arranjo. Você pode usar aquela forma do NP que a gente já viu, tá? Agora, se você tiver números, tá? 1, 2, 3, esse é 1, 2, 3, e você quiser formar
subconjuntos desses números, então se você tem aqui um conjunto com o número 1, 2, 3, se eu fizer um outro conjunto aqui com o número 2, 1 e 3, é o mesmo, tá vendo? Então aqui eu tenho os elementos 1, 2 e 3, aqui eu tenho os elementos 2, 1 e 3. Então esse conjunto aqui é igual a esse aqui. Então quando isso, né, acontecer, a gente está falando de uma combinação. Tá? A combinação, a fórmula também é N vezes P. Depois a gente vê a formulazinha com calma aqui. Então vamos ver esse exemplo aqui, ó. Ele diz assim: uma lanchonete oferece 15 tipos de frutas diferentes para fazer sucos e vitaminas. Uma pessoa pediu que fosse feita uma vitamina com 3 tipos de frutas. Escolher as frutas F1, F2 ou F3 é o mesmo que escolher as frutas F2, F3 e F1. Então isso aí é um caso de combinação, tá? Não é um caso de arranjo, tá? Pois a ordem que as frutas serão escolhidas não importa, a vitamina será a mesma. Diz-se então que cada grupo de frutas escolhidos é uma combinação das 15 frutas tomadas 3 a 3, tá? Então vamos aqui para o papel. Como é uma combinação, a fórmula da combinação que a gente ainda não viu, ela é da seguinte forma: você tem uma combinação do arranjo. Então como é que é a fórmula do arranjo? É o n fatorial dividido pelo n menos p. E para compensar, né, esses subconjuntos que serão iguais, a gente divide pela permutação desses caras. Então seria aqui uma permutação dos p elementos, tá? Então a nossa formulazinha de combinação é essa aqui. Então no nosso exemplo aí, nós temos uma combinação de 15 elementos tomados 3 a 3. Então o que você tem aqui? Você tem os 15 fatorial dividido por 15 menos 3 fatorial, certo? Mas como a gente tem aqueles casos das frutas F1, F2 e F3, elas mudando de ordem, nós temos que compensar com esse aqui. Então aqui nós temos uma divisão também pelo 3 fatorial. Então a nossa equaçãozinha aí vai ficar 15 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 12 fatorial. Aí como é que faz isso? Pega o 15, desmembra até o 12, 15, 14, 13 e 12, para ali, para cortar, né? Aqui temos um 3 fatorial e o 12 fatorial aqui. Então cortei já o 12. O 3 fatorial é o quê? Aqui é 15 vezes 14 vezes 13 e aqui é 3 vezes 2 vezes 1. Então 15 dividido por 3 dá 5. Então já temos um 5 aqui. 14 dividido por 2 vezes 7. E o 13 dividido por 1 dá 13 mesmo. Então fazendo essa multiplicação aqui, você vai ter as combinações possíveis de frutas aí. Então vamos seguir aí. Olha esse exemplo aí. Ele diz assim: a diretoria de uma grande empresa é composta por 10 pessoas, sendo que são 6 homens e 4 mulheres. Deseja-se retirar dessa diretoria 3 homens e 2 mulheres para formar uma comissão. Quantas maneiras existem para fazer isso? Então vamos pensar o seguinte: você tem 10 pessoas, tá? Dessas 10 pessoas, nós temos 6 homens e 4 mulheres. Ele quer formar uma diretoria com 3 homens, então aqui você vai ter um conjunto de 3 homens, e aqui ele vai formar um com 2 mulheres. Então isso é um caso de combinação, por quê? Porque se você tem lá 2 mulheres, a Maria e a Joana, né?
Se você escolher a Maria Joana ou a Joana ou Maria, vai ser o mesmo conjunto, né? Então aqui nós temos um caso de combinação. Então não é um caso de arranjo, porque faz diferença você escolher a Maria ou a Joana ou a Maria, vai ser a mesma coisa. Então você tem que compensar com isso, por isso que é uma combinação. Então como é que a gente vai fazer esse exercício? Primeiro a gente vai fazer a combinação dos homens e depois faz a combinação das mulheres e multiplica uma pela outra. Então você tem uma combinação de 6 homens tomados 3 a 3 vezes uma combinação de 4 mulheres tomados de 2 a 2. Tá? Então aqui nós temos o 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial, e aqui compensando 3 fatorial, porque é aquele caso dos 3 homens que você escolher, não vai importar a ordem ali, vai ser o mesmo conjunto, certo? Isso é igual, do outro lado, 4 fatorial, o 4 menos 2, e também tem que compensar, porque a Maria, a Joana e a Joana Maria são os mesmos, então a gente tem que compensar com isso. Agora o restante aqui é só você fazer a simplificação, tá? Então nós temos que o 6 fatorial dá para chegar no 3, já que aqui vai ter 3 também. Então vai ficar assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 sobre 3 fatorial vezes 3 fatorial. Aqui eu só corto 1, tá? Só que 3 fatorial é o 6, que é 3 vezes 2 vezes 6. Então eu posso cortar o 3 fatorial com 6, que aqui é 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Então aqui ficou 5 vezes 4, 20. Do outro lado, nós temos o seguinte: o 4 vezes 3 vezes 2, tá? 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2 mesmo. Aqui também dá 2 fatorial, que é 2 vezes 1, que dá 2, né? Esse 2 fatorial aqui eu posso cortar com 1 ou posso cortar o 4 direto aqui, né? Já que 2 fatorial é igual a 2, então eu vou fazer o seguinte, ó, vou cortar 4 com 4 aqui. Então, fiquei com 3 vezes 2 fatorial, que dá 6. Então, nós temos 20, vou botar aqui em cima, 20 vezes 6. Então, você pode formar aí 120, né? Você tem 120 possibilidades aí para você formar. Tá? Portanto, essa comissão aí, ela pode ser formada de 120 maneiras diferentes. Tá bom? Então essa é a diferença entre arranjo e combinação. Quando você vê que faz diferença, você está contando a mesma coisa, né? Por exemplo, tem Maria e João, João e Maria. É a mesma coisa, então é uma combinação. Agora, quando você vê que não é a mesma coisa, né? Por exemplo, o número 12, se eu trocar o número 12 por número 21, aí já são números diferentes. Aí é um caso de quê? De arranjo, tá bom?